Meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta hoje. Mais uma missão e a gente espera concluí-la hoje com êxito. Semana bastante agitada, muita coisa para fazer, mas finalmente a gente consegue um tempo para fazer essa gravação. Vamos ao que interessa. Hoje a lição é a lição de número 9, tá? E ela traz um título ou um tema, se você preferir, magnífico. Vai falar sobre uma vida fervorosa, tá? E principalmente uma vida cheia do Espírito Santo. São as pautas que serão abordadas nesta lição. Então, o título da nossa lição é Vivendo um Fervor Espiritual. Volto a falar aqui com muita graça e muito feliz até sobre a pessoa do Espírito Santo, tá? Eu fiz um comercial sobre essa revista e no início, nós começamos uma aula linda, primeira, segunda, terceira, e a lição não saía do forno, estava sempre quente, entendeu? Mas quando chegou na sexta lição, ela saiu do forno e abordamos um tema mais doutrinário, do que literalmente sobre a pessoa do Espírito Santo. Por quê? Nós falamos sobre a questão da santidade. A santificação é fundamental na vida do cristão, tá? E logo em seguida a gente entrou dentro de uma aula falando sobre a liturgia, tá, do culto cristão, abordando aí a reverência e a liberdade. Depois disto a gente veio para a lição de número 8, falando sobre compromisso com a palavra. Logo eu começo a entender que santidade é fundamental na vida do cristão. Pelo quê, pastor? Ou por quê, pastor? Primeiro, quando eu entendo que santidade é viver separadamente, ou ser separado, ou ser colocado ao lado, ou posto do lado, isso me traz a ideia de que quando eu procuro me separar, que é me santificar, automaticamente eu estou sendo colocado do lado, estou sendo posto do lado para que o agir de Deus na minha vida, ele tenha total liberdade, uma vez que eu procurei me separar daquilo que me contamina, daquilo que me aprisiona, daquilo que me faz escravo, que é o pecado. E quando eu me distancio dele, automaticamente Deus me coloca do lado e passa a trabalhar na minha vida de acordo com a sua soberana vontade. Então, é fundamental o processo de santidade na vida do cristão para viver uma vida fervorosa no Espírito Santo. Santidade te aproxima de Deus. Santidade te faz ser fervoroso. Santidade mostra que você é cheio do Espírito Santo. Então, queridos, amados e perfumados professores, entendam isso. Uma vida de santificação automaticamente mostra para mim que eu tenho interesse em levar uma vida cheia do Espírito Santo. Ok? Bom, quando eu entendo essa realidade, eu também entendo que o culto cristão, ele merece toda uma ordem, claro, óbvio, mas o que é mais interessante é o que Jesus vai dizer para o inimigo no momento que o inimigo está atacando ele no deserto. Ali Jesus ele vence de forma maestrica o adversário em um dos momentos mais críticos da sua vida. Imagine a situação. Eram exatamente 40 dias e 40 noites que Jesus estava naquele local, sendo ali preparado, uma vez que foi conduzido pelo Espírito, passando por tudo aquilo, e ele vence de forma linda e maestrica o adversário, dizendo que deveria se adorar somente ao Senhor, e somente ao Senhor deveria se dar cultos. Então, aqui a gente entende a importância do culto cristão, tá? O culto cristão, ele aborda nada mais, nada menos que uma adoração genuína e verdadeira ao Deus soberano e eterno. Entenda isso. O culto cristão é um local onde o fervor espiritual está totalmente tomando conta do ambiente. O Espírito Santo, ele se apropria das vidas que se fazem presente em um culto cristão,
estão, ok? Por quê? Porque aqueles elementos que ali estão adorando ao Senhor entendem o que é uma vida e querem entender o que é uma vida também cheia do Espírito Santo. Então quem cultua, quem vai para a casa do Senhor, quem adora o Senhor, independente de ser na igreja, de ser na sua casa, onde ele estiver, quem adora o Senhor entende que uma vida cheia do Espírito Santo é fundamental para se manter o fervor espiritual aceso. Amém, querido? Bom, e aí a gente vai fechar com a lição de número 8 falando sobre compromisso com ela, a palavra. Compromisso com a palavra é fundamental, querido. Por quê? A palavra me revela Deus, a palavra me revela a vontade de Deus, a palavra me revela a salvação, a palavra me traz graça, a palavra me traz favor de Deus para que eu entenda o que ela é para mim. Então, querido, ter compromisso com a palavra é fundamental. Já fica aqui até um aviso para aqueles elementos aí que não gostam de ler Bíblia, não gostam de estudar. Ei, toma vergonha na cara, tá? Compromisso com a palavra. A gente verdadeiramente entende o que é viver esse fervor espiritual quando a gente tem compromisso com a palavra. Pegou a visão? Então, queridos, passando então essas 3 lições que não veio assim abordando diretamente sobre a pessoa do Espírito Santo, mas ele está presente. A gente finalmente chega na lição de número 9. Lição de número 9. Linda, com esse tema maravilhoso, porque vai falar mais uma vez dele, do nosso Espírito Santo, amigo eterno, Deus poderoso. Vamos nessa? Eu quero aqui externar meus agradecimentos a Deise Siciliano, ao Ricardo, ao diácono Roberto, à secretária Célia. Esses fazem parte da grande equipe que compõe aí a EBD Adelv, desde nossa primeira superintendente. Deus abençoe, está fazendo um trabalho lindo. Ricardo, segundo superintendente, Deus abençoe a vida de vocês. Agradecer o pastor? Não agradecer não, né? Pastorzão, Deus abençoe, muito obrigado pela confiança, credibilidade, mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, tá bom? Adelvianos, beijo no coração de vocês, professores lindos e amados, a quem eu me dirijo propriamente, tá? Beijo no coração de vocês, Deus abençoe a vida de vocês e vocês de fato se tornem grandes instrumentos de Deus na hora das vossas aplicações em sala de aulas, tá? Que Deus use vocês de forma linda, maravilhosa e extraordinária. Pastor José Francisco, servo de vocês, está aqui apenas para contribuir um pouco mais, tá? Fornecer mais algumas informações, porque eu acredito que vocês se dedicam, vocês cavam, vocês correm atrás, vocês realmente procuram fazer da melhor maneira possível as aplicações em sala de aula. Então eu venho aqui apenas trazer um pouco mais de informação somente para somar e é claro, deixar bem claro, bem nítido que o fato de eu estar vindo aqui lecionar para vocês é porque a gente pretende, a gente quer uma linguagem única. A gente quer falar a mesma linguagem. O objetivo do pastor Zé Francisco que está vindo aqui lecionar para vocês é isso, tá? A gente falar a mesma linguagem, ok? Por que eu tenho essa preocupação? Esse tema e o tema da lição que já está no forno, está vindo para cá, que vai falar sobre os dons do Espírito Santo, esse tema aqui, doutrina, tá? Doutrina do Espírito Santo e movimento pentecostal, pelo amor de Deus, meu irmão. Nesses últimos dias tem sofrido aí ataques ferrenhos de elementos, tá, adversos aí, que não acredita, não crê. Então a gente precisa muito entender essa questão da doutrina do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, tá, presença do Espírito Santo, tá, até para a gente ter o nosso cunho de defesa baseado aqui, na palavra de Deus, tá? Não é baseada em axiologia, não, tá bom, queridos? Então, vamos lá, já falei demais, vamos para a nossa lição. E não esqueça de deixar o seu like aqui no canal EBD Adelv, tá? Se sentir atraído pelo canal EBD Adelv, faça a sua inscrição. Eu sei que o pessoal não comenta, misericórdia. Lá no JC o pessoal comenta, mas aqui o pessoal não comenta. Gente, deixa um comentário, ajuda o canal aí, pelo amor de Deus. Oxi. Bom, canal EBD Adelv conta com a sua presença. Seja bem-vindo ao canal EBD Adelv. Pastor José Francisco, vosso servo, J. Silva, espera você ansioso
Amém? Meus queridos, então vamos para a nossa lição. Como eu já disse, lição de número 9. Fiz uma prévia até chegar na lição de número 9, para a gente entender o que é o viver fervorosamente, tá? E entendendo que o título da lição é Vivendo o Fervor Espiritual, nós colocamos uma pauta, uma vida cheia do Espírito, porque é isso que a gente vai abordar. Queridos, nada de apresentação dos moldes anteriores, como a gente tem feito, a gente está indo direto e é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Bom, texto áureo da nossa lição, tá? O nosso texto áureo está baseado aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18, e diz: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Lindo demais essa declaração. Do lado nós temos uma verdade prática linda, linda. Ser cheio do Espírito Santo. Pode se referir tanto ao batismo com o Espírito Santo, tá? E como também, tanto o batismo com o Espírito Santo, como também, tá? A vida plena no Espírito. Eu disse que essa verdade prática é linda. Raramente eu me detenho numa verdade prática como eu estou me detendo nessa. Raramente. Eu acho que eu até posso contar nos dedos das mãos as vezes que eu me senti preso numa verdade prática como essa aqui me prendeu. Por quê, pastor? Porque aqui o autor faz menção a 3 fatos importantes. Primeiro, ele fala sobre cheio. Segundo, ele fala sobre batismo com o Espírito Santo. E terceiro, ele fala sobre uma vida plena no Espírito. Isso aqui me chamou a atenção, tá? Porque são as pautas que serão apresentadas dentro da nossa lição de forma muito linda. Vem comigo, a gente vai chegar lá. Mas primeiro a gente vai passar aqui na nossa leitura diária. Queridos, a nossa leitura diária, ela é muito importante. E as pregas que ele coloca aqui são importantíssimas. Por quê? Nós fizemos aqui uma inversão e colocamos assim: 1. Cheio do Espírito para testemunhar de Jesus. Lindo demais isso aqui. 2. Cheio do Espírito como resultado da oração. 3. Cheio do Espírito como indicador da vida plena, da vida na plenitude do Espírito. Forte demais. 4. Alegria. 4. A alegria é um sinal de vida cheia do Espírito. Maravilha. Número 5. Viver o fervor espiritual é o mesmo que andar no Espírito. E número 6. Ele vai falar sobre características de quem vive a plenitude do Espírito Santo. Ok? Essa é a pauta da leitura diária. Do lado nós colocamos resultado de ser cheio. Uma prévia que a gente fez, eu poderia até ter apresentado ela, mas eu preferi ler para vocês, já que isso a gente aborda com tanta importância para não se deixar, não ignorar, já uma vez que a leitura diária, ela praticamente ajuda a formar o pano de fundo da lição, tá, gente? E é claro, tá? É claro, uma vez que ela forma o pano de fundo da lição, a gente vai extrair isso da onde? Daqui, tá bom? Então, a Bíblia praticamente é fundamental nesse momento e a gente acaba indo lá. Mas deixa eu falar para você aqui sobre o resultado de ser cheio, nessa síntese que eu fiz, uma pautazinha que a gente criou, e se você preferir usar a pauta, fica até mais fácil para você ir mais rápido. Eu já perdi um tempo enorme aqui. Vamos lá. Testemunhar, mostrar resultados, estar pleno, alegre sempre, fervoroso na caminhada, vivendo de forma abundante ou plena, entendeu? Com sabedoria e devoção a Deus, fundamental, queridos. Lindo demais, maravilha. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe, estou olhando o tempo, tá? Nossa leitura bíblica em classe está baseada aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de número 15 a 20. 5 versículos apenas. Pastor, o senhor fez aquela pautazinha sucinta sobre todo o comentário? Fiz. Coloquei aqui do lado? Sim. Ok? Bom, a nossa leitura é uma leitura muito fácil, muito rápida, tá? Prende um pouquinho. Fica aqui aquele conselho que a gente sempre fala, tá? Leia, mas tente não se prender, porque a lição prende, tá? Se for ler, tente não se prender. Faça um comentário sucinto, como eu faço, e coloco aqui do lado, e evita a gente de ficar preso nos versículos, esmiuçando eles
e aí quando a gente chega na lição a gente acaba ferindo a lição. Então não faça isso, ok? Mas como é pequena, você pode ler à vontade. Vamos lá. Aqui ele começa dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tá? Mas como sábios. Lindo demais esse versículo aqui. Mas como sábios. Tá? O 16 vai dizer: remindo o tempo, por quantos dias são maus. Extraordinário isso aqui. Tá? Pelo que não sejais, olha só, insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Procura saber qual é a vontade do Senhor. Não seja um insensato não, querido. Tá? Insensatez é coisa de doido, tá? Procura saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida. O versículo 18 vai falar sobre a questão da embriaguez, e vai dizer: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Perceberam? A lição puxa para a gente falar, a leitura puxa para a gente falar, percebeu? Pois é. O 19, olha só, o 19 é lindo demais. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando a Deus em vosso coração. Lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus. Tá? Dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, Bíblia é assim, por isso que eu falo para vocês, né? Bíblia já quer, mas vamos lá, deixa eu ir lá para a pauta que eu fiz do lado, sucinta, vamos entender isso aqui, tá? De forma muito clara. Isso aqui você pode até usar na sala e não precisa nem falar muito, já está tudo esmiuçado. O que, pastor? Andando com os sábios, remindo o tempo, procurando saber qual é a vontade de Deus, pelo amor de Deus, fugindo da embriaguez do mundo, procurando ser cheio sempre do Espírito, adorando com o coração e sempre dando graças em tudo, ou melhor, e sempre sendo grato a Deus em tudo. Pegou a visão? É isso aí. Nossa razão de uma vida cheia do Espírito, extraída da nossa leitura diária. Vamos lá? Vamos para os objetivos da nossa lição, queridos. Pastor, que foi? Você pode falar um pouquinho mais devagar? Eu vou tentar, tá? Mas vamos lá. Objetivos da lição. Por que objetivos da lição? Porque a lição trata sobre dois tópicos aqui envolvendo os objetivos. O primeiro, objetivo geral, e o segundo, os objetivos específicos. Ok? No geral, a nossa missão é mostrar a necessidade, lindo demais isso aqui, mostrar a necessidade de que, pastor? De se viver o fervor espiritual. Pegou a visão? A necessidade de se viver o fervor espiritual. Amém? Os objetivos específicos: 1, destacar; 2, enfatizar; e 3, prevenir. Vamos lá. Destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Pega isso aqui: dedicação, palavra e oração. Tá? Quando você pega essas 3 palavrinhas aqui, primeiro a gente entende que devoção é dedicação. Quando a gente fala de oração e palavra, a gente entende que são assuntos fundamentais a serem ensinados, porque a palavra e a oração é fundamental à vida do cristão. Por que é fundamental, pastor? Porque vai ensinar o cristão a andar sabiamente na presença de Deus, ok? Bom, enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito. Por que eu preciso me manter cheio do Espírito, pastor? Primeiro, para evitar a embriaguez do mundo, ok? Primeiro, para evitar a embriaguez do mundo. Segundo, para buscar estar sempre se enchendo do fervor do Espírito Santo, buscando sempre a presença do Espírito Santo. Coisa linda. E terceiro,
não confundir as coisas espirituais. A palavra do Senhor é muito clara quando vai dizer, através do apóstolo Paulo, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Existem muitas coisas acontecendo no nosso meio, mas entenda uma coisa, nem todas elas são para serem compreendidas pela razão. Então é preciso que o elemento ele tenha uma visão espiritual para entender as coisas que se discernem espiritualmente. Ok, queridos? Então, não confundir é fundamental. O autor coloca, não confundir batismo, imersão, mergulho com uma vida cheia do Espírito. Então eu não devo confundir batismo com vida cheia. Batismo é uma coisa, vida cheia é outra. Claro que através do batismo eu alcanço vida cheia. E através de uma vida cheia eu também alcanço o batismo com o Espírito Santo, dependendo se eu não tiver. Ok? Então são distintos, mas fazem parte da mesma coesão. Lindo demais. E vamos para a nossa pauta interagindo com os professores. Queridos, raramente eu me detenho como eu me detive hoje nessa pauta aqui, interagindo com o professor. Eu passo, sempre pego alguma coisa, algum assunto, trago, extraio, mas hoje eu trouxe algo maior dentro dessa visão que ele apresenta para a gente. Eu fiz uma pauta aqui paralela ao assunto dele, para que vocês entendam automaticamente. Por que você fez isso, pastor? Primeiro porque ele começa a sua pauta de apresentação aqui no Interagindo, falando sobre um dos fatores terríveis na vida do cristão. E acontece, ok? O que, pastor? Ele começa abordando sobre a frieza espiritual. Lembrando que a lição aborda uma vida cheia, aborda o fator ser cheio do Espírito Santo. Uma vez que a lição aborda esse fator ser cheio do Espírito Santo, o autor vem com a frieza espiritual, colocando ela em evidência. E eu lhes pergunto, o que é a frieza espiritual? A frieza espiritual é o oposto da fervorosidade. Tá? Fervorosidade é provocada em nós pelo Espírito Santo. Lindo demais. Entenda isso. Então, uma vez que fervorosidade é provocada pelo Espírito Santo, a frieza espiritual é o distanciamento nosso dele, do Espírito. Eu não posso viver frio espiritualmente. Não posso. Estou proibido, ok? Olha só, a frieza espiritual é o distanciamento do mesmo. Queridos, quem quer ser cheio do Espírito Santo não se conforma com a frieza espiritual, nem sua, nem dos irmãos. Quando ele percebe que os irmãos estão frios na casa do Senhor, sabe? Porque a frieza, o que a frieza faz com a vida do crente? A frieza enclausula, a frieza não deixa você sair da sua casa. A frieza, a gente vai falar sobre ela, calma aí. Quem não quer frieza espiritual na sua vida, busca se afastar dela bem para longe mesmo, ok? É isso aí. Como é que a gente faz isso? A gente vai descobrir aqui o que a frieza costuma provocar, queridos. Vamos descobrir? Vamos lá. Costuma provocar desânimo em tudo. Eu já estava quase entrando nisso, né? Costuma provocar desânimo em tudo. Desânimo na leitura da palavra, você já não quer mais ler a palavra como você lia antes. Desânimo na vida de oração, você já não ora mais como orava antes. Gente, isso acontece com todo mundo, tá? Não é porque eu sou pastor que eu estou livre disso, não. Isso acontece com todo mundo, tá? Do pastor ao membro, todo mundo passa pelo seu dia mau. Eu vou falar sobre isso, ok? Então, o que a frieza costuma provocar? Desânimo em tudo, na leitura da palavra, na vida de oração, você já não ora como antes, você vai perdendo o interesse na adoração. Quando o crente começa a perder interesse na adoração, queridos, pelo amor de Deus, ele começa a se interessar pela Rádio Cidade, Transamérica, sei lá o que, essas rádios loucas da vida aí. Enfim, eu não queria falar, mas vamos lá. As nossas rádios gospels, ou gospels, sei lá, enfim,
tem umas que são boas, mas tem umas que, pelo amor de Deus, a música nem termina, o cara já está entrando, falando, pelo amor de Deus. Deixa a rádio maçante, chata. Aí, o que acontece? O elemento já quer ouvir louvor, o cara corta o louvor, entra com um comercial, meia hora de comercial para cantar uma música. Querido, a gente não está aqui para ouvir você não, a gente quer ouvir louvor. Entendeu? Aí o cara desanima. Ainda bem que hoje tem um monte de aplicativos, ok? Você não precisa se preocupar com rádio, entendeu? Você baixa lá o aplicativo, baixa um monte de música, e aí vai para o teu celular e fica escutando música. É melhor, porque eu vou te falar. Tá? Mas infelizmente as rádios do mundo conseguem atrair, né? Porque tem não sei quantas horas de música, sem direto, sem parar, tem mais aqui, blá, enfim. Então, meu amado, a gente não quer ficar ouvindo o povo falando não, querido. Bota música nisso aí, pelo amor de Deus. Aí perde interesse na adoração. Tá? Isso é uma pauta, tá? Que começa a escutar música do mundo, daqui a pouco não quer mais adorar, começa a confundir as coisas, daqui a pouco vai estar fazendo que nem um cara que chegou na igreja e disse assim: pastor, deixa eu cantar um hino. Eu fiz uma música. Se ele ver isso, ele vai rir. Eu fiz uma música, deixa eu cantar um. Ainda bem, sorte dele que era novo convertido, né, cara? Então passa batido, né? E aí o cara começa: eu nasci há 2.000 anos, há 10 mil anos, né? Há 10 mil anos, nem sei a música, né? Há 10 mil anos atrás. Aí eu falei: vem cantar comigo, tá maluco, rapaz, você é doido, isso é a música do mundo, rapaz. Depois que eu me liguei, eu falei: rapaz, tá doido, eu vou cantar contigo, nada a ver, fica sozinho aí com a tua prova, né? Então, queridos, você só vai descontrair um pouco, mas é importante, tá? Esse elemento era o novo convertido. Agora você imagina um crente velho, cascudo na casa do Senhor, jovens velhos já cascudo na casa do Senhor, perdendo o interesse na adoração, porque as músicas do mundo são mais atraentes. Frieza espiritual. Ok? Então, querido, a casa do Senhor já não é tão atraente como era antes, meus queridos. Quando você aceita Jesus naquele primeiro amor, a casa do Senhor, estando cheia, estando vazia, ela é o melhor lugar do mundo para você. O pregador, sabendo pregar ou não, ele fala tudo errado, é a melhor pregação do mundo. Por quê? Porque você está vivendo o primeiro amor. Você está na casa do Senhor. E a casa do Senhor, independente se está cheia ou está vazia, você está pouco se lixando. Por quê? Porque ela é atraente para você. Você gosta de estar na casa do Senhor. Isso é muito bom. Agora, quando você começa a perder o interesse de estar na casa do Senhor, meu irmão, comece a observar como é que está a sua vida, ok? Vamos lá. E aí vem também o inconformismo com quase tudo, enfim, o autor coloca aqui uma vida degenerativa. Fechando aqui essa primeira abordagem dele, a gente coloca duas observações para a gente terminar esse interagindo que eu falei para vocês. Esse foi o primeiro que me prendeu com muita propriedade. Eu gostei e coloquei toda essa pauta aqui para vocês. Aqui a gente já praticamente menciona grande parte da lição, tá? Observação a primeira: a frieza espiritual é uma arma letal contra a fé. E por isso Jesus ele vai dizer com muita propriedade aos seus discípulos: orai e vigiai. Por quê? A frieza espiritual, ela é terrível. Paulo, por sua vez, corroborando com a mensagem do mestre aqui, Paulo vai dizer o seguinte: orai sem cessar. Lindo demais isso aqui. Quando Paulo diz orai sem cessar, começa a entender a importância de se viver uma vida fervorosa. Por quê, pastor? Porque o fervor espiritual, tá, elimina a frieza e inibe as obras do diabo. É isso, querido. Pelo amor de Deus. Segunda observação. Isso aqui é importante. O dia mau vem para todos. Todos um dia viverão o seu dia mau. Que é isso, pastor? Seu dia de prova, seu dia de luta, de tribulação, de adversidades, dias que você não quer nem sair de dentro de casa, dia em que o mundo está desmoronando sobre a tua cabeça, dia em que nada parece que vai dar certo para você. Todo mundo vive o seu dia mal. O dia em que você olha para o céu e diz: Deus me esqueceu, Deus não está nem lembrando de mim, Deus não fala nem mais comigo. É o dia mau, querido. Agora pense em Noé, depois que Deus falou com ele entra na arca e Deus não fala mais com ele. Pense em Noé. O dia mau de Noé durou 150 dias, querido. Imagine a loucura que não era lá dentro daquela arca.
Mas quando Noé sai da arca, qual é a primeira coisa que ele faz? Um sacrifício para Deus. Meu Deus do céu. Porque ele entendeu que mesmo vendo loucuras dentro daquela arca e mesmo Deus não se comunicando com ele, já era o suficiente. Ele está salvo daquela mortandade que fora feita, realizada pelo Senhor como um ato de juízo sobre a terra. E ele está livre dentro daquela arca, mesmo sem leme, mesmo sem bússola, não importava, Deus era quem estava guiando, Deus era... Maravilha de Deus, lindo demais isso aqui. Imagine, a primeira coisa que ele faz, sacrificar para Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Oh, Espírito Santo. Bom, então esse foi o dia mau dele, mas entenda uma coisa, todo mundo tem o seu dia mau, como eu estava dizendo, não é? E qual é a primeira coisa que o dia mau quer provocar, ou aloca, ou provoca na vida do elemento, pastor? O que? O desânimo. Primeira coisa que o dia mau coloca em evidência é o desânimo. Para quê? Para te fazer parar, para fazer você desistir, para fazer você desacreditar, para fazer você olhar para o céu e dizer: eu não acredito mais em nada. Ok? O dia mau é assim, ele vem para isso, acabar contigo. Quem vai me fazer vencer esse dia mau? Quem vai me levar à vitória diante do dia mau, pastor? Já que vem para todos. Quem é que me faz vencer o dia mau? Vamos lá. Bom, palavra, pela pregação da mesma, vem-nos a fé. Então, palavra e uma vida de oração. Vamos aqui. A oração, a palavra e a fé são fatores que provocam esse fervor espiritual na minha vida. Eu preciso manter uma vida de oração, eu preciso manter uma vida de contato com a palavra e eu preciso acreditar no poder da palavra, ok? Para eu não me perder na frieza espiritual e eliminar o desânimo da minha vida. Pense nisso. Vamos lá, vamos para a nossa introdução. Eu disse para vocês que esse Interagindo eu gostei dele, por isso que eu perdi um tempo enorme para falar sobre ele, mas que era necessário. Aí a gente chega na nossa introdução, ok? Respire, porque a gente acaba de entrar na lição, literalmente, a partir de agora, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. Ufa, deixa eu dar até uma respirada aqui. Maravilha. Uau. Glória a Deus. Bom, queridos, vamos dar continuidade aqui. A expressão todos foram cheios do Espírito Santo, diz o autor em Atos 2:4, quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Pegue isso. Tá? E ele vai dizer que isso foi abordado na lição 3, de fato. E na lição 3 a gente aprendeu sobre batismo e sobre vida cheia com o Espírito Santo, ok? Mas na mesma lição a gente começou a entender que existe uma distinção já, mas aqui o autor ele é mais enfático em mostrar essa diferença entre batismo e ser cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? Então vamos lá. Estou dando aqui uma respirada que eu vim com um fôlego muito forte. Então vamos lá. Isso que ele coloca aqui. Do lado eu fiz aquela préviazinha e colocamos assim: foram cheios, Atos 2:4. Aqui o verbo cheio é visto como a descida do Espírito Santo, porque ele está descendo. Tá? Estou falando do capítulo 2. Tá? O verbo cheio é visto como a descida do Espírito Santo, descrito por João como batismo em São Mateus 3:11. Olha lá. Naquela ocasião, ser cheio se relacionou com o batismo, por ser algo pleno e profético, alusivos do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28.
Então, por ser uma promessa profética, naquele momento, o batismo com o Espírito Santo, na vida daqueles 120 crentes aproximadamente, resultou em uma vida cheia do Espírito Santo em seguida, a partir daquele momento, daquele ato fenomenal ocorrido pelo Espírito Santo. Ok? Mas, a gente vai ver isso mais adiante. Vamos segurar aqui, porque eu já queria falar. A gente termina então essa pauta usando a mesma palavra do autor. Ele vai dizer o seguinte: cheio do Espírito significa e indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito Santo. Tá? Vamos lá, vida fervorosa, né, do Espírito Santo. O nosso tópico de número 1 aí aborda a importância da devoção pela palavra e a oração. Vem comigo. O autor menciona aqui o apego à palavra e o hábito de orar. E quando ele diz que o apego e o hábito de orar são práticas ensinadas desde o princípio, nós colocamos aqui, juntamente com a descrição dele, um comentário. E esse comentário que nós colocamos aqui é uma declaração que vai resumir a afirmação do autor. Como assim, pastor? Olha o que ele diz. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio. Uma declaração resume isto. Disse Deus então: passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Coisa linda demais. Passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ele declara: eu vos ouvirei. É Deus dizendo isso. E quando Deus diz eu vos ouvirei, em uma outra passagem ele vai afirmar: e eu responderei. Coisa linda. Então a oração é algo que está intrinsecado no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento operou grandes coisas na vida daqueles que oravam, como por exemplo Elias, quando ora para enviar chuva sobre Israel, maravilha de Deus, onde Acabe estava reinando, onde Jezabel estava comandando, onde os deuses pagãos pintavam e bordavam. Deus, através do profeta Elias e do homem de oração, o homem que estava buscando, manda chuva para aquela localidade. Enfim, a oração muda o contexto na vida de todos aqueles que se dedicam a ela. Amém? Os personagens do Antigo Testamento que viveram vida de oração com Deus provaram e viram a eficácia do poder de Deus. No Novo Testamento, Jesus traz para a gente uma pauta sobre a oração, colocando a mesma em um nível altíssimo de evidência espiritual, nos fazendo entender que por meio da mesma eu adquiro com Deus não só um fervor espiritual, uma vida cheia com o Espírito Santo, mas sim uma vida de intimidade com Ele, pelo amor de Deus. Jesus do céu, que é isso? Isso é só a pauta dele que eu estou trabalhando. Do lado, eu peguei a pauta dele, que já trabalhei, e coloquei mais algumas coisas da seguinte maneira. Você pega isso aqui, e se você quiser usar, fique à vontade. A palavra Bíblia é indispensável ao cristão. E você pergunta por quê? E eu te respondo. Primeiro, a oração nos aproxima de Deus. A oração nos aproxima de Deus, gerando intimidade. Pelo amor de Deus. A oração, por sua vez, nos revela os propósitos de Deus. Lindo demais isso aqui. E nos ensina como viver, como crescer, como andar perante Ele. Lindo, 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 lindo. Oh, Espírito Santo, através da palavra, tá? Através da palavra, a gente descobre o poder de sua operosidade. Lindo demais. A Bíblia nos revela o poder operacional de Deus, operosidade de Deus, grandiosidade de Deus. Aleluia. E eu vejo isso através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lindo demais. Ok? Através da mesma, descobrimos o poder de sua operosidade no processo da salvação e em uma vida cheia do Espírito Santo. Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Quer? Ore mais.
Quer ser fervoroso? Quer sair da inércia? Leia mais Bíblia, estude mais, jejue mais, ore mais, busque mais. O profeta Isaías, com muita propriedade, diz-nos no seu capítulo 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Se Jeremias estivesse falando, ele iria dizer o seguinte, porque ele vai falar depois de Isaías, ele vai dizer o seguinte: aquele que me buscar de todo o coração, de todo o seu entendimento, eu, o Senhor, me deixarei achar por ele. Coisa linda demais. Uau! Deixa eu ir aqui para o número 1. Meu Deus. Número 1. Vamos lá. Devoção. Eu tomei a liberdade, mas vocês peguem aqui o número 1, tá? Se quiserem estudar mais ainda, se quiserem esmiuçar mais ainda, tá? Tem bastante coisa que ele coloca aqui, mas eu resumi todas elas e coloquei da seguinte maneira, bem mais fácil para você entender, viu, professor? Devoção é apego, devoção é dedicação, devoção é zelo. Pegou a visão? Devoção é dedicação, devoção é apego, devoção é zelo. Ok? Muito bem. Quando eu falo que devoção é apego, é zelo e dedicação, note isto: para uma vida cheia do Espírito Santo, é necessário uma vida literalmente de devoção. Tem que ser, querido. Aí você pergunta, devoção é o que, pastor? Devoção é a palavra. Ame isso aqui. Não aparte da sua boca isso aqui. Tenha prazer nisso aqui com todo respeito, tá, pai? Com a palavra, tá? Estou menosprezando tua palavra, não. Tenha, tá? Então, uma vida necessária, é necessário uma vida de devoção à palavra, amor à palavra. Ele coloca ali o Salmo 119, versículo 7, como evidência dessa declaração de amor, ok? Mas quando a gente fala prazer, a gente fala no Salmo 1, versículo 2. Quando a gente fala não aparte da tua boca, a gente lembra de Josué 1:8, pelo amor de Deus, tá? Uma vida de devoção. A oração. A gente volta a falar de oração de novo, né? Estou falando para vocês aqui. A gente abordou praticamente isso aqui já, tanto na prévia quanto no interagindo. Mas a gente volta a falar oração. Devoção, uma vida de oração, gente. Devoção, uma vida de oração. Ele coloca aqui em Mateus 26:41. Nesse episódio, Jesus está orando no jardim. Seus discípulos estão com ele, mas não conseguem ficar acordados, estão dormindo. Jesus se aproxima deles, tá? E diz para eles o seguinte: orai e vigiai. Ok? Então, o nosso apego à oração, ou o nosso apreço à oração, pela oração, deve ser realmente valorizado como Jesus descreveu. Tá? Maravilha de Deus. E nós temos então uma vida de devoção alocada a uma prática muito comum no Antigo Testamento e que hoje a gente também usa, que é o jejum. Jesus deixou isso com muita clareza quando disse para os seus discípulos: existem casta de demônios que só saem com jejum e oração. O que Jesus está dizendo? Enquanto eu estou com vocês, não há necessidade nenhuma de jejuar, mas quando eu for embora, quando eu estiver lá, tá, automaticamente vocês verão a necessidade de praticar o jejum. Oh, meu Deus do céu! Por que Jesus faz isso, né? Por que a gente não vive literalmente como os predestinados dizem que é o certo, e a gente sabe que não é? É uma vez salvo, salvo para sempre, não preciso jejuar, não preciso mais isso, não preciso mais daquilo, não preciso mais nada, não preciso nada, é salvo, é salvinho, vós que estáis de pé, cuideis para que não caia, ser fiel até a morte, dar-te-ia a coroa da vida. Continua na tua vida aí, divulga o predestinado, querido. Quem sabe tu se dá bem, né? Bom, espero que se dê bem. Mas volto para cá. Eu não preciso jejuar. Jesus disse: jejuarão. Jesus jejua sim, vai precisar sim. Não havia necessidade, mas ele disse. Por quê? Porque esse corpo humano aqui precisa provar para ele mesmo
tá? Provar para ele mesmo que ele não merece, mas que a graça o alcançou, tá? E as debilidades continuam. Deus não vai tirá-las de você não. Sabe por quê? Deus quer que elas se tornem papel, aliás, ela tenha um papel fundamental no teu crescimento espiritual. Quer ver? Paulo ora: Senhor, tira de mim, não aguento mais, o espinho acaba comigo, me arrebenta, me feteia, me deixa caído, me dá arrebentado. Claro que a gente está satirizando aqui a cena, né? Mas o que Deus vai dizer para ele? Ô Paulinho, querido, satirizando mais ainda, ô Paulinho, querido, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que ele está dizendo? Não vou tirar não. Porque todas as vezes que você for arrebentado, você vai lembrar que você depende de mim. Então, meu irmão, fazer o quê? Se Deus não quer tirar, continue jejuando. Se Deus não quer tirar, continue orando. Se Deus não quer tirar, continue trabalhando. Se Deus não quer tirar, continue fazendo. Por que Ele não quer tirar? É a vontade dele. Ele quer que você cresça. Ele quer que você evolua. Ele quer que você vença por si só. Pegou a visão? Deixa eu vir para cá, porque a gente está perdendo tempo aqui nesse tópico. Eu não gosto de perder muito tempo, não. Já perdi demais no interagindo. Bom, então, quando a gente sai do jejum, que é fundamental e necessário, a gente entra no número 4 aqui, dizendo, 1 é a palavra, 2 é a oração, 3 é o jejum, 4 aos exercícios espirituais. Pastor, exercícios espirituais? Olha só, ler a palavra já é um exercício, praticar uma vida de oração já é um exercício, jejuar já é outro exercício. Pegou a visão? Mas vamos lá. Os exercícios espirituais não se resumem apenas a esses 3. Por quê? Além de condicionar a nossa vida, tá, tornando ela eficaz, aí eu te pergunto, eficaz em quê? Numa vida de santificação, numa vida de humildade, numa vida de prudência, numa vida de sabedoria. O que os exercícios espirituais estão dizendo para mim? Você precisa se santificar diariamente, você precisa ser humilde, você precisa ser prudente e você precisa ser sábio diante das adversidades. Pegou a visão? Maravilha. Muito bem, queridos. E aí a gente resume isso aqui dizendo o seguinte: vejo nisto aqui uma vida cheia e fervorosa em Deus, de forma linda e extraordinária. Pegou a visão? Maravilha. Vamos então para o número 2, a oração, querido. Oração. A oração e a palavra. Aqui, o autor, ele usa aqui uma expressão muito conhecida de nós, pentecostais, ou por nós, pentecostais, quase que não sai. A oração é a chave da vitória. Isso é fato. É uma verdade incontestável. A oração é a chave da vitória. Engraçado, a gente está vendo aqui e a oração está acompanhando praticamente o tempo todo, né? A gente pega a oração em um sentido, pega a oração em outro, e agora a gente já pega aqui o autor colocando a oração como a chave da vitória. Quer ter vida cheia com o Espírito Santo? Meu querido, começa orando. Começa orando. Mas vamos lá, tá? Quando ele diz que a oração é a chave da vitória, nós colocamos aqui o seguinte: e ele segue dizendo, não existe vida abundante. Quando ele diz não existe vida abundante, eu acrescento plena e fervorosa sem a oração. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma verdade incontestável. Lembrei. Meu Deus do céu, não existe vida abundante, tá? E acrescento plena e fervorosa sem oração. Vamos melhorar? Não existe vida abundante e plena e fervorosa sem a oração. É isso. Vamos lá. Eu coloquei algo aqui muito interessante, tá? Isso aqui é muito bom. Está do lado. Mas antes de chegar lá, veja isso aqui. A palavra revela Deus. O que eu disse? A palavra revela Deus. Eu estou trabalhando com oração e eu estou trabalhando com palavra. Eu estou entendendo que oração e palavra são fundamentais na minha vida com o Espírito Santo, ok?
Então, a palavra revela Deus, porém a oração, pelo amor de Cristo, a oração te leva para perto de Deus. A oração te faz andar com Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Ô Espírito Santo, me segura. Vamos lá. O autor coloca aqui uma frase importante, essa aqui eu destaquei porque eu amei. Ele vai dizer o seguinte: a oração é a alma do cristianismo, tá? E expressa a nossa total dependência de Deus. Lindo demais isso aqui, gente, pelo amor de Cristo. Que é isso? A oração é importante, crente, entenda isso, porque por meio dela eu tenho acesso a Deus. Jesus orava. Jesus pautou a importância da oração. Vou voltar para cá. Jesus orava e deixou claro que a mesma oração para nós é fundamental. Como assim? Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Oração, querido. Maravilha! Coisa linda. Jesus orava. Jesus ensina a orar. Jesus deixa a oração como pauta importantíssima e fundamental. Eu disse aqui que a oração no Antigo Testamento moveu homens e mulheres de fé. E a oração sai do Antigo, entra no Novo, e Jesus aloca a oração na nossa vida como uma pauta importantíssima e fundamental ao nosso crescimento espiritual e desenvolvimento e também na interpretação, tá, deste livro. Até para entender isso aqui eu preciso levar uma vida de oração. Pegou a visão? Então vamos lá. A nossa declaração de fé, para a gente finalizar aqui esse ponto de número 1, tá? O número 1. A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus diz-nos que a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para se comunicar com Ele e buscar ajuda, a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento, diz o autor e o nosso credo, ok? A nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Ok? O autor vai terminar essa sua pauta dizendo o seguinte: a leitura da Bíblia nos torna sábio e prudente. O número 3, vamos lá. O número 3 vai dizer viver sabiamente, ok? Bom, aqui o autor fala sobre os exercícios espirituais. Eu já falei sobre eles e até apresentei. Não se resume apenas a palavra, não se resume apenas a oração, não se resume apenas ao jejum, mas está acoplado também santidade, prudência, humildade e sabedoria, e entre outros fatores que podem serem colocados aqui. Tá? Os exercícios espirituais, eles precisam serem praticados diariamente, essa é a realidade. Voltando à nossa ideia, a gente faz aqui um paralelo entre os exercícios espirituais e os exercícios físicos praticados por aqueles que buscam a perfeição, tá, de suas vidas. Vamos lá. Veja por que a gente faz esse paralelo. Quem almeja saúde, perfeição e fortalecimento corporal, busca todos os dias manter a forma, seja com doses diárias de exercícios ou com alimentação que não lhe cause intoxicação. Ah, pastor, o que isso tem a ver com exercícios espirituais? O senhor está falando de exercícios físicos, não tem nada a ver. Querido, olha só. Olha o que o autor colocou para a gente. É prática diária. Exercer a minha fé é diário. Exercer leitura é diário. Exercer oração é diário. Não é eu ler a palavra hoje, semana que vem eu ler, ou simplesmente fazer como pregadores que só lê e estuda a palavra no dia que vai pregar. Eu vou pregar amanhã, começo a estudar aqui. Ou quando recebe um tema e fica desesperado, aí começa a ler e estudar a Bíblia. Fora isso, não tem mensagem nenhuma, a Bíblia fica jogada para lá, pegando poeira lá no rack. Não, sei lá, na estante, sei lá. Esse se usa mais isso. Enfim, só pega a Bíblia no dia, quando vai para a igreja.
E só lê a Bíblia quando o pastor está lendo leitura introdutória. Hein? É exercício diário, querido. Por que eu fiz esse paralelo aqui? Quem busca saúde, perfeição e fortalecimento corporal, bota o corpinho para ralar todo dia, meu querido. Busca a alimentação que não lhe contamine. Não deixe seu corpo inchado, gordo. A busca diária por esta prática espiritual segue o mesmo modo ou modelo. Como assim, pastor? Tendo como manual de preparo a Bíblia. Qual é o meu manual de preparo? A Bíblia. O preparador físico e espiritual e mentor que me auxilia é o Espírito Santo. Pegou? Vem para essa academia aqui todos os dias. Ela te espera. O Espírito Santo também te espera. É diário, querido. É diário. Para eu alcançar saúde física e espiritual, ele está aqui. Para eu alcançar a perfeição, porque a palavra ela vai falar sobre isso. Tá? Para eu alcançar a perfeição, eu preciso ler isso aqui. Tá? Para eu fortalecer esse corpo físico e o corpo espiritual, eu preciso disso aqui. E quem é que vai estar me preparando, me condicionando, dizendo o que eu devo ou não devo fazer, o que eu devo ou não devo praticar? Meu preparador, Espírito Santo. Pegou? Vamos lá. Diferente do nécio, ele faz menção do nécio aqui logo no início, né? Diferente do nécio. Quem é o nécio? Falto de juízo. O falto de juízo, tolo, o insensato. Esse elemento é o nécio. Esse elemento, ele não tem preocupação. Ele se larga, ele se deixa levar. O nécio, querido, ele acumula em si mazelas. As mazelas deste mundo, levando-o a perecer sem salvação. Nós não somos assim. Amém? Pega essa pauta. Está boa para aplicar. Amém? Tenho certeza que os alunos vão entender. Bom, vamos para o número 4. No número 4, nós encontramos a seguinte descrição. Remindo o tempo. Isso aqui é lindo demais. Eu gostei dessa parte aqui. Bom, a definição mais sensata aqui para remir o tempo é saber aproveitar melhor o tempo. Como, pastor? Administrando-o sabiamente para assim alcançar seus objetivos. Falei bem devagar para você entender o que eu estou falando. Ok? Por quê, pastor? Por quê? Vamos lá. Nós somos regidos pelo tempo Cronos, para definir horas, dias, meses e anos, enfim. Mas o tempo que me rege não é o tempo Cronos, é o tempo Kairos de Deus. Ou seja, o tempo Kairos de Deus, o autor coloca para a gente entende isso com muita propriedade. O tempo Kairos é o tempo das oportunidades. É o tempo que você não pode deixar passar da sua vida desapercebido o que Deus quer fazer com ela, pelo amor de Deus. Por quê, pastor? Sendo ela o tempo das oportunidades, é o tempo em que Deus vem realizar processos, ou que Deus realiza processos dentro do nosso tempo. Entenda isso. É Deus saindo do seu tempo Kairos eterno, tá? Entrando dentro do tempo Cronos passageiro, mudando o contexto da nossa história dentro do nosso tempo Cronos, fazendo prevalecer o seu tempo Kairos, tempo de oportunidade, tempo de Deus operar, tempo de Deus trabalhar, tempo de Deus fazer, tempo de Deus administrar, tempo de Deus comandar, tempo de Deus agir, tempo de oportunidade. Maravilha. Bom, uma dica, querido. Vou te dar uma dica. Nunca perca tempo. Que isso, pastor? Nunca perca tempo com o que não lhe confere benefício. Está te fazendo mal, querido? Está te mantendo preso? Está preso por quê? Sabe o que eu lembro aqui?
Não perca tempo com o que não lhe confere benefício. Por exemplo, um fumante. Tá? Fumante, um cara grande, uma mulher grande, forte, se deixa vencer por um vício miserável. Perde tempo por um vício que o aprisiona. Não perca tempo com aquilo que não lhe oferece benefício, não lhe traz benefício. Eu poderia alocar outros vícios aqui, são tantos, né? Mas fica a dica, não perca tempo com o que não lhe confere benefício. Lhe faz mal? Ignora, sai de perto, vai para longe. Dá ideia não, fique calado, apenas escute. Quando chegar a sua hora de falar, fale o necessário. Meu Deus do céu, Jesus, lembrei de Jesus, por isso que eu falei isso. Meu Deus do céu, por quê, pastor? Porque na visão remir o tempo expressa-se também compromisso. Quem tem compromisso com a palavra, separa tempo para ela. Quem tem compromisso com a palavra, não se aparta dela. Quem tem compromisso com a palavra pode trabalhar de segunda a segunda, querido. Tem uma única folga no mês, mas a Bíblia não sai da sua vida em hipótese alguma. Não, só vou para a igreja uma vez no mês, não tem problema não. Ela vai comigo. Meu trabalho, para onde eu for, eu preciso manter contato com a palavra, ok? Eu sou a igreja e aonde eu estiver, eu tenho que fazer prevalecer o que a igreja me ensina: oração, leitura da palavra, exercer a fé. Então, querido, aonde quer que eu esteja, eu sou a igreja. E eu sendo a igreja, a palavra tem que continuar na minha vida, a oração tem que continuar na minha vida. Pelo amor de Cristo Jesus, eu te amo, Deus. Deixa eu voltar para cá. Eu estou na dica, né? Remir o tempo, compromisso com a palavra. Tá? Entenda uma coisa aqui que eu vou dizer. A gente sai desse número 4 aqui e vai para o tópico 2 da lição. Escuta isso aqui. E no tempo de sua busca, onde a importância é viver cheio, pleno do Espírito Santo, não importa a condição do mundo. O mundo pode estar de cabeça para baixo, como está, loucura total, tá? Os loucos querendo tomar o poder, aí querendo oprimir a população. A Bíblia diz com muita propriedade: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Estão fazendo praticamente o Brasil gemer. Não é Bolsonaro não, tá? É o Supremo. Está fazendo o povo gemer. Os deuses da capa. Pois é. Tiraram o poder do presidente, fazer o quê? Aí a população que não entende fica atacando o presidente. A culpa é dele, é o ditador, é o blá blá blá, é o quê, é isso, aquilo, outro. Ah, fala não, deixa eu ficar quieto. Eu estou lecionando, não estou aqui envolvido com política. Vocês trocam pra lá. Vamos lá. Não importa a condição do mundo. Por quê, pastor? Porque com Deus, pega isso aqui, porque com Deus o crente vive tempo favorável até em meio à guerra. Quer que eu repita? Porque com Deus o crente vive tempo favorável até no meio da guerra. É isso. O mundo está desmoronando? Tem tempo favorável para você, querido. Pandemia, quarentena dentro de casa? Faltou alguma coisa? Ficaram até mais gordinhos, né? Tempo favorável no meio da prova, da dificuldade. Deixa eu ir para o tópico de número 2 da lição. A importância em manter-se cheio. Maravilha. De tudo que eu já falei aqui, automaticamente se resume a esse tópico aqui, ó. A importância de se manter-se cheio, a gente já falou praticamente tudo aqui. Mas vamos ver o que o autor fala aqui, né? Bom, ele vai dizer que ser cheio do Espírito Santo em sua pauta torna o crente dinâmico. E esse dinamismo ocorre por conta do mover espiritual promovido pelo Espírito Santo na vida do crente em Jesus. Lindo demais. Gente, 1 hora. Preciso correr.
Portanto, ser cheio dele é ter sua graça sobre nós, nos condicionando e nos levando a acreditar que somos plenos nele. Lindo demais. Ok? Vamos lá, número 1. E não vos embriagueis com o vinho. Bom, na Septuaginta diz o autor que essa frase, não vos embriagueis com o vinho, aparece, não olhes para o vinho. Coisa interessante, né? O autor coloca aqui Provérbios 23 e 31, onde o proverbista explica que as consequências destrutivas da bebedeira é comparada com uma picada de cobra, ou com uma picada de uma cobra, melhorando. Ok? E dentro dessa alusão, não vos embriagueis com o vinho, ele ainda fala sobre contenda. A palavra contenda, em seu significado, faz alusão à devassidão e à dissolução ou dissoluções. Claro que quando a gente fala de dissoluções, a gente fala de contenda, a gente fala de briga, a gente fala de arruaça, a gente fala de confusão, literalmente. E quando a gente fala de devassidão, a gente fala de pecaminosidade extrema, tá? E ele coloca para nós aqui uma passagem bíblica dentro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 10, falando sobre a devassidão, dizendo que os devassos ficarão de fora, eles não herdarão o reino de Deus. Então, meu querido, se é brigão, contendeiro, se é dissoluto, se é devasso, entenda isso. Mude seu comportamento, porque no céu você não entra com essas práticas. Não entra, mas não entra mesmo. Por isso que Paulo é categórico dizendo, não vos embriagueis com o vinho, ok? A embriaguez provoca no elemento justamente o que? A falta de sensibilidade. Deixa o elemento totalmente fora de sua órbita, fazendo com que ele perca e fique dado literalmente como um doido às vezes. Fica brigão, fica arruaceiro, fica arrogante, fica chato, fica besta. Então cuidado com a bebedeira, meu querido, ok? Olha só, o autor diz como a picada de uma cobra. Pense no veneno de uma cobra, fazendo com que o corpo do elemento comece a ter várias reações, taquicardia, aumento da temperatura, dores, coceira, etc, alucinações, dependendo do veneno e dependendo da serpente. Pelo amor de Deus, querido, é assim que a bebedeira deixa o cara. Pega a visão. Ei, crente, se tu tem essa prática ainda, se conversa, larga essa desgraça, viu? Hein? Ah, tá, mas diz que não tem crente ainda, não, pelo amor de Deus, gente. Eu tô aqui para ensinar, não tô aqui para ficar passando a mão, não. Tem sim. Principalmente essa galerinha aí, vou para show gospel, vou lá para não sei aonde, vou não sei o que. Mas não rola bebida, não. Ser bobo. Vamos lá. Deixa eu continuar. Aí o autor coloca aqui dizendo o seguinte, isto é muito comum entre os pagãos, porque eles buscam felicidade nos prazeres deste mundo, tá? E o que sempre resulta isto? Briga, contenda e às vezes até morte. Ok? 2. Mas enchei-vos do Espírito. Tá? A expressão enchei-vos do Espírito, o autor diz que trata com renovação. Nós colocamos aqui uma pauta dizendo o seguinte, buscar ser cheio do Espírito Santo é buscar renovação literalmente, entenda isso. O autor até ajuda-nos neste assunto dizendo o seguinte, esta é uma descrição comum entre os pentecostais, é muito comum entre nós. Tá? Essa palavra renovação. Por quê, pastor? Porque nós entendemos essa palavra também como avivamento. E quando a gente fala de avivamento, a gente fala literalmente daquilo que precisa ser renovado. Ou seja, avivamento significa dar vida nova de novo, ou fazer de novo. Ou seja, uma vez que eu refaço e faço de novo, automaticamente eu entro e entendo essa questão de renovação com muita propriedade. Amém? Maravilha de Deus. Tem muita coisa boa aí, meus queridos. Continue esmiuçando, correndo atrás, buscando mais informação. E a gente vai colocar aqui mais uma pequena informação que o autor coloca para a gente da seguinte maneira. A ação do Espírito na vida cristã não é estática.
tá? Nele somos renovados dia a dia, lindo demais. Maravilha. Ele abre um leque aqui, a gente faz uma pergunta: todos os crentes têm o Espírito Santo? Claro que sim. Os discípulos já tinham o Espírito Santo antes do Pentecoste e eram salvos, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Todos os crentes em Jesus, diz o autor, todos os crentes em Jesus, diz o autor, pentecostais ou não pentecostais, batizados no Espírito Santo ou não batizados, têm o Espírito Santo. Todos têm o Espírito Santo. Por quê? No ato da conversão você recebe o Espírito Santo para te convencer, para te justificar e te livrar da condenação. Ok? Então, automaticamente, o elemento, quando aceita Cristo, o Espírito Santo entra na sua vida. Ele passa a ter o Espírito Santo guiando a sua vida a partir daquele momento. Tá? Só que isso não é um enchimento do Espírito. Tá? O Espírito não encheu ele, o Espírito entrou na vida dele. É diferente. Tá? É diferente entre você ser cheio do Espírito Santo e você ter o Espírito Santo. Existe uma pequena diferença, mas existe. Mas você já tem o Espírito Santo, sou cheio do Espírito Santo. Não, não é. Não é. Você tem o Espírito Santo. Agora, vida cheia com o Espírito Santo, a gente vai entender. Por exemplo, os crentes que são batizados em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, ao mesmo tempo ali se cumpre a promessa joelmica, tá? A profecia, e automaticamente eles são batizados, tanto os apóstolos que não eram, estavam ali e receberam o batismo, como os 120 crentes aproximadamente que estavam no ambiente, todos foram batizados e ao mesmo tempo foram batizados e cheios do Espírito Santo. Logo eu entendo, os discípulos tinham o Espírito Santo, mas precisavam deste enchimento, ok? E através do batismo ele automaticamente recebe esse enchimento. Então é o batismo com o Espírito Santo que me enche? Não, não é o batismo com o Espírito Santo que enche o crente. Entenda por quê. Depois desse ato acontecido, a gente vai passando capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Atos, e a gente chega no capítulo 4, a gente encontra uma igreja pregando, cheia de Deus, cheia de fervor, falando de Jesus, curando, estendendo a mão, fazendo milagre, uma igreja fervorosa, porque estava impactada com o Espírito Santo. Mas no fogo da perseguição, eles se escondem dentro de suas casas, e escondidos dentro da sua casa, automaticamente parece que eles não estão mais cheios do Espírito Santo, porque eles estão atemorizados. Eles têm o Espírito Santo, têm a fé, têm Cristo, mas estão atemorizados. Mas o temor na vida deles não os impede de levar a Deus as suas orações. Eles entram em processo de oração dentro de suas casas, e nas suas orações eles pedem para continuar sendo fervorosos, eles pedem para continuar sendo cheios, eles pedem para que o Espírito Santo desça sobre a vida deles de novo. Versículo de número 31, e tendo eles acabado de orar, desceu sobre eles o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, para quê, pastor? Para enchê-los. Então você vê aqui a diferença. Maravilha. Amém? Vamos lá, número 3. Não confundir com batismo no Espírito Santo, o fator ser cheio. Ok? Vamos lá, querido. Batismo com o Espírito Santo. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, tá, gente? Quando a gente precisa olhar para essa realidade e não confundir o batismo com ser cheio, eu já até falei sobre isso, eu acho que não precisa nem a gente ficar falando mais com tanta iminência, mas até porque batismo é imersão e significa literalmente mergulho, a gente viu isso, e isso é um fato, a gente estuda sobre isso, a gente sabe, é mergulho literalmente, mas quando a gente fala da expressão ser cheio do Espírito, eu preciso entender duas coisas. Quando eu leio Joel 2,28, Joel diz que nos últimos dias Deus haveria de derramar do seu Espírito. Só que quando eu vejo Joel dizendo que Deus vai derramar do seu Espírito, eu já vejo uma outra colocação na visão de João, quando João diz que Jesus vai batizar com o Espírito. João usa uma linguagem que ele está acostumado a fazer e a ver, porque ele batizava os elementos, os pecadores em água. E esse era o batismo do arrependimento. Os elementos arrependidos eram batizados, mergulhados, saíam das águas, tidos como novas criaturas. Jesus vai ser visto na pessoa de João como aquele que faz isso com os crentes. Jesus mergulha os crentes na água do Espírito e eles saem cheios do Espírito Santo. Isso está acontecendo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Ok? E continua acontecendo. Mas o batismo com o Espírito Santo não é o fator primordial para encher o elemento. Você não é batizado com o Espírito Santo toda hora.
Você pode ter uma frieza espiritual, você pode estar fraco espiritualmente e de repente, no momento em que você começa a orar, buscar para não permanecer nessa frieza, nesse desânimo e quer ser renovado, quer ser restaurado, o que acontece com você? Você é batizado de novo do Espírito Santo? Não, querido, você não é batizado, você é renovado. A renovação que vem sobre a sua vida foi a mesma que veio sobre os crentes em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Após o fogo cerrado da perseguição, em suas casas escondidos, eles oram pedindo renovação para darem continuidade à pregação e os milagres. E o versículo 31 do capítulo 4 vai dizer que após eles terem terminado de orar, desceu sobre eles o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo. Lindo demais isso aqui. Então a renovação acontece. Por quê? Porque você está querendo sair da inércia, está querendo sair da frieza espiritual. E nesse momento você não é batizado de novo, você é cheio do Espírito Santo. Aqui você vê uma diferença. Eu não preciso ser necessariamente batizado para ser cheio do Espírito Santo. Eu vejo na Bíblia, por exemplo, eu vou fechar até esse tópico aqui, colocando Apolo como exemplo. Apolo, ele aparece como um grande e eminente pregador, influente pregador, ousado pregador, determinado pregador, talvez tivesse até eloquência a mais que Paulo, não sei, é uma suposição, mas quando eles se encontram, Paulo pergunta para ele se ele conhecia o Espírito Santo, e ele vai dizer que não conhecia, ele não sabia quem era. E aí Paulo explica para ele, automaticamente ele recebe o batismo com o Espírito Santo depois dessa explicação de Paulo. Aqui eu aprendo então que para eu ser cheio do Espírito Santo, eu não preciso necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. Pegou a visão? É isso, querido. Nós temos um Apolo cheio do Espírito Santo que não era batizado. Isso foi batizado depois. Nós temos apóstolos entrando no dia do Pentecoste dentro do templo, juntamente com 120 crentes que já tinham o Espírito Santo, mas não eram batizados com o Espírito Santo. Foram batizados, tá? E logo após batizados, eles são revestidos de poder. Então, a alusão mais clara aqui do batismo é revestimento de poder. Tá? O batismo fala para mim sobre revestimento de poder. Pega isso. Tá bom? Então, o que o batismo é? É um revestimento de poder. Batismo do Espírito Santo. Batismo em água é batismo para arrependimento, confissão, reconhecimento. Batismo que consagra a sua vida diante de Deus como filho. Mas o batismo com o Espírito Santo é revestimento literalmente de poder. Ok? E o fator ser cheio do Espírito Santo nem sempre é alocado ao batismo. Pegou a visão? Então é isso, querido. Eu acho que eu consegui explicar aqui de forma bem clara. Batismo com o Espírito Santo é revestimento. Ser cheio do Espírito Santo é uma condição, tá? É uma condição, eu tenho que querer ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que buscar ser cheio do Espírito Santo. Lindo, não preciso mais explicar mais isso aqui não, tá bom? Fiquem à vontade, tem muito mais assunto aqui, mas vamos para o tópico de número 3. Eu preciso terminar esta lição. Vem comigo. O tópico de número 3 vai falar sobre vigilantes contra a frieza espiritual. Tá? Bom, querido, eu não vou nem entrar aqui na pauta do autor. Vou não. Tá? Se bem que o assunto está bem interessante. Tá? Ele fala sobre os diáconos que para serem escolhidos à função não necessariamente precisavam, olha só, não precisavam necessariamente serem batizados com o Espírito Santo, mas a exigência é que eles fossem cheios do Espírito Santo. Tá vendo? Eu disse que eu não ia entrar, mas me chamou aqui. Tá? Então, o elemento ser consagrado ao diaconato não precisa ser batizado. Sendo cheio do Espírito Santo já é suficiente. Pegou a visão? Meus queridos, maravilha. Como identificar uma pessoa, pastor, cheia do Espírito Santo? Bom, o autor vai dizer aqui que 3 características básicas são fundamentais para mostrar que o elemento pode demonstrar que é cheio do Espírito Santo. Quais são? Primeiro, o testemunho transbordante. Tá onde, hein? Lá nos objetivos, né? Testemunho transbordante. Uma vida de gratidão,
e uma vida de submissão. Lindo demais. Eu disse que não ia falar, mas acabei falando. Vamos lá. Número 1, testemunho transbordante. É um sinal evidente. Vou para a pauta. Fiquem com o comentário dele. Eu vou para a pauta. Na pauta eu coloquei ela simplificada da seguinte maneira: um dos sinais do testemunho são as expressões de alegria através da adoração e do louvor. O comportamento, as ações são essenciais para essa identificação. Pegou? Tá muito fácil. Tá muito boa. Use ela. Fique à vontade. Vamos para o número 2. Dar graças em tudo. Tá? Essa é a vontade. Ele começa de Deus. Ele começa dizendo: essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todos os cristãos. Lindo demais essa expressão que ele usa. Mas vamos para a pauta que eu coloquei. Aqui o autor aborda que ter uma vida cheia do Espírito é levar uma vida alegre, sempre dando graças a Deus em tudo, ou em tudo dando graças a Deus. Sim, uma vida de gratidão. É isso que o elemento leva, tá? Expressa o seu relacionamento com o Espírito Santo. Uma vida de gratidão. Expressa, mostra, demonstra, tá? O seu relacionamento com o Espírito Santo. Pegou a visão? Use as duas se quiserem. Fique à vontade. Vamos para o número 3. Tá muito bom o número 3, né? Bem sucinto, bem gostoso. Vamos lá. Sujeição. Sujeição subtende-se submissão rapidamente. Ok? Submissão é uma consequência real na vida do elemento, tá? Que procura viver na plenitude do Espírito Santo. E por que isso ocorre? Isso ocorre porque o elemento, ele quebrantou-se totalmente, quebrantou seu coração. O autor fala sobre quebrantamento em uma vida de humildade. Ajudam-nos a sermos sujeitos. Entenda isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Entenda isso aqui com muita importância. Desta forma, o Espírito Santo nos capacita e passamos a entender essa sujeição. Assim como é dever cristão se submeter às autoridades constituídas, tá? Aos nossos superiores hierárquicos, essa sujeição também deve ser vista nos irmãos da igreja e na liderança. A igreja é o povo de Deus. Claro que eu não preciso de um local para adorar, mas a igreja precisa se reunir, sim. E aí o templo serve para isso, para a gente se reunir. Se não tiver tempo, ele vai se reunir na praça, vai se reunir em outro lugar, vai se reunir onde ele quiser, lá no monte, lá no jardim, enfim. Mas a gente vai se reunir. Deus abençoe a todos, tá bom, meus queridos? Que vocês, professores, possam de fato serem usados como canais de Deus, tá bom? A nossa conclusão vai colocar em evidência que a gente precisa saber o significado da expressão ser cheio do Espírito, tá? E ele coloca pra gente o seguinte: o significado de ser cheio do Espírito é ter uma vida na plenitude do Espírito Santo. E isso envolve todos os aspectos da nossa vida, tá? Desde o nosso lar, ao trabalho, aonde quer que a gente venha estar. Nós precisamos mostrar o nosso testemunho de homens de Deus, vocês, mulheres de Deus, jovens de Deus, adolescentes de Deus, tá? Filhos de Deus, dando totalmente exemplo e testemunhos de que são cheios do Espírito Santo. A minha oração é que Deus abençoe a todos, tá? Obrigado a todos que nos acompanham aí nos canais EBD Adelvi e J. Silva. Beijo no coração de vocês e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Deus
seu coração mora um abrigo